Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Amém, Senhor nosso Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 9 do mês de novembro de 2025. Meus irmãos, Deus pôs no meu coração esta palavra neste dia de hoje. Deus conhece o teu sofrimento, aquilo que você está passando na tua vida, que só Deus sabe. E aqui vemos, meus irmãos, que é uma situação difícil ao qual Jó passou. Tempos de sofrimento. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Meus irmãos, passamos muitas vezes pelo tempo de irreconhecimento, pelo tempo de dor, tempo de incompreensão, tempo em que ninguém vai te dar ouvidos. É o tempo de se afastar-se de abraçar. É o tempo da solidão. É o tempo de beber do ribeiro de Querite, ou se esconder debaixo de um pé de zimbro, fugindo de Jezabel, como fugiu o servo de Deus Elias. Deixou ali o seu moço e foi para o deserto sozinho. É o tempo, meu irmão, minha irmã, do Getsemane. É o tempo em que as lágrimas e o suor se transformam em gotas de sangue. É o tempo em que ninguém está do teu lado. Quando Jesus voltou aos discípulos, estavam dormindo. Não pudestes ao menos 1 hora vigiar comigo? Todos adormeceram. E estava só o Senhor Jesus Cristo ali no Getsemane, sofrendo angústia e dor. E talvez você esteja, ouvinte, meu irmão, minha irmã, sofrendo calado, sem ninguém para te ajudar. Os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Não há ninguém que te dê um ouvido para ouvir a tua reclamação. Não há ninguém que te escute, que te dê um abraço, que te console. Assim estava vivendo o servo de Deus Jó, na sua solidão, no seu sofrimento. Os meus parentes me deixaram, todos deixam. Quando a pessoa está doente, quando a pessoa está sofrendo, todos desamparam. Demas me abandonou, diz o apóstolo Paulo, amando o presente século, só Tito está comigo. Quando Paulo estava indo para o tribunal para ser julgado em Roma, todos o abandonaram, mas ele diz que o Senhor o acolheu e assistiu. E o Senhor Jesus estava com Paulo. Ele não estava sozinho de alguém, mas não do Senhor Jesus. Jó não estava sozinho aqui de Deus. Deus estava passando com ele por estas provações. Deus estava com ele passando dentro do fogo, dentro da fornalha da aflição. Então Deus afasta, para que só Ele seja glorificado. Para que somente Deus seja glorificado. Ele afasta as pessoas, Ele afasta o socorro humano. Ele diz para o povo de Israel: não desças ao Egito. Não queiram voltar mais para o Egito. Vocês estão aqui debaixo da nuvem, do clarão de fogo, sendo alimentados pelo maná que vem do céu, sendo supridos pela água da rocha. E a água vai te seguir, a rocha vai te seguir, porque a rocha é Cristo.
manancial das águas vivas. Israel cavou uma cisterna rota logo depois, uma cisterna que não retenha as chuvas. Logo mais à frente, meus irmãos, Deus afastou todo mundo de Jó. Versículo 13 diz: pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Quem gosta de ficar junto com uma pessoa doente, cheirando mal, as suas feridas purulentas, vazando, fedendo? Assim estava Jó. O hálito de Jó era insuportável, nem a esposa dele conseguia ficar perto. A lepra que o diabo colocou no corpo de Jó, de inveja, o diabo ficava rodeando a vida de Jó, espiando, como um leão que ruge ao derredor, procurando a quem possa tragar. Assim estava Satanás, rodeando, observando a vida de Jó. Jó te serve porque o Senhor cercou ele de tudo, deu bens para ele, o seu comércio, o seu gado prospera, aumenta. Olha a inveja do Satanás na vida de Jó. Estava espiando a vida de Jó. O gado dele aumenta. O Senhor cercou ele, colocou uma cerca, uma proteção, um escudo. Toca em tudo quanto ele tem. O Senhor vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Pode tocar então, Satanás. Toca em tudo quanto ele tem, menos na sua alma. Porque Deus conhecia Jó. Sabia que Jó não iria negá-lo quando se perdesse tudo. E Jó perdeu tudo. Perdeu seus filhos. Sofreu o luto, a dor, a solidão, o vazio. Perdeu seus bens materiais, o seu gado, tudo aquilo que ele ajuntou há décadas, anos trabalhando. Perdeu tudo. E ainda o diabo lançou tumores de lepras no seu corpo. E ali Jó foi sofrendo dia após dia, porque a medicina não era como hoje. Não tinha tratamento quimioterápico, radiológico. Não tinha ressonância magnética. Existiam os médicos da época. Até ele disse que os médicos, vós sois médicos que não valeis nada. Porque os médicos nada podiam fazer por causa daquela lepra que tinha tomado o corpo de Jó, tinha tomado os seus ossos, que lhe causavam dor de dia e de noite. E ele disse: vós sois médicos que não valem nada. Não podiam fazer nada por ele. E para aumentar mais a sua dor, a sua esposa ainda disse: ainda conserva a tua integridade, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ainda veio os amigos de Jó acusar ele de pecado. Acusações. Jó passou por acusações, Jó passou por perdas, Jó não teve apoio de ninguém. Jó sofreu na sua carne, Jó sofreu enfermidade, Jó sofreu repreensões, Jó sofreu desprezo, Jó sofreu a tristeza, porque ele dizia: Deus não me ouve, Deus não ouve as minhas orações, ele exclui as minhas orações. Mas Jó se manteve sincero. Embora sua esposa dissesse: ainda conserva a tua sinceridade, Jó, amaldiçoa este teu Deus e morra. E morre. Falas como qualquer doida. Recebemos o bem do Senhor, não receberíamos o mal. Diz a palavra de Deus em Eclesiastes que se o homem viver muitos anos, sabe que existirão dias de trevas. Deus dá anos de alegria, mas tem um pouco de dias de trevas, de nuvens depois do aguaceiro. E sofrimento por causa da estrutura humana, por causa da idade, por causa das doenças, da velhice, dos contratempos da vida, dos improvisos da vida, porque ninguém aqui é eterno neste corpo humano. Todo mundo está sujeito. O anjo do Senhor acampa ao derredor. É tantos anjos que Deus manda para guardar o seu povo, mas tem hora que Deus permite um certo sofrimento, como permitiu na vida do seu servo. Talvez você esteja estranhando, meu irmão, minha irmã, porque tanto sofrimento na tua vida, porque tanto desprezo, porque as pessoas sumiram,
desapareceram da tua vida, foi embora. Ninguém está te ouvindo mais. Ninguém quer te ouvir. Ninguém quer te ajudar. Foi o próprio Deus que fez isso. Foi o próprio Deus que afastou estas pessoas do teu caminho, da tua vida. Imagina os 13 anos que José passou dentro daquela cela, preso. Ainda foi esquecido pelo copeiro. Mas Deus não esqueceu de José. 13 anos depois, Deus fez ele reinar. 13 anos depois, Deus o tirou do sofrimento. Deus virou o seu cativeiro. Deus tirou ele da prisão e o fez governador do Egito. E Deus trouxe a sua família, trouxe o seu pai. E Deus usou José para que eles não morressem de fome. Nós não compreendemos, meu irmão, minha irmã, os propósitos de Deus. Assim como são formados os ossos daquela que está grávida, assim são as obras de Deus que fazem todas as coisas. Aqui Deus pôs longe de Jó os seus irmãos. E as pessoas nem o conheceram mais. O estranharam. A sua aparência debilitada, magro. Diz que até a pele o que tinha restado no seu corpo era a pele dos seus dentes. Porque Jó ficou totalmente magro. Um hálito insuportável, seu corpo cheio de lepra. Uma vez eu fiz uma visita na casa do irmão e ele estava com câncer no seu intestino, no seu estômago tudo tomado. E esse irmão foi definhando aos poucos, meus irmãos. Cada semana que eu ia lá, ele estava mais magro. Ficou tão magro que dava para ver as suas costelas. E o último dia que eu vi esse irmão, me alegrei muito ali. A gente orou. E saiu dos olhos dele uma lágrima. Passou-se alguns dias e Deus levou ele embora. O sofrimento desse irmão foi muito grande. Até hoje eu lembro dele. Da saudade desse irmão. Então, meus irmãos, Jó passou por tudo isso. Por esta doença no seu corpo. Pela escassez. Aqui diz que até os domésticos e as servas dele reputaram ele como estranho. Os funcionários dele, os empregados da sua casa reputaram ele como estranho. Diz que ele veio a ser um estrangeiro aos seus olhos. Aqui diz no versículo 16: chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. Então nem o criado dele mais queria ouvir ele, porque já tinham sentenciado Jó com seus olhos. Eles não tinham a fé que Jó tinha quando Jó dizia: eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Em meus olhos eu verei a Deus. Mas os servos dele, de Jó, não tinham a mesma fé de Jó. Já davam como vencido, como derrotado, como morto. Só estava em cima de uma cama ali, magro. Horrível sua situação. Mas já tinham ele como já uma pessoa condenada, morta praticamente. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos meus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca: me ajude, me socorre. Será que não estão ouvindo a tua voz? Não estão ouvindo, não, meu irmão, minha irmã. Deus não quer que eles ouçam. O sacerdote Eli não ouviu as palavras de Ana.
só viu ela mexendo com os lábios, balbuciando, e achou que ela estava embriagada. Mas dentro da sua alma, do seu coração, Deus estava ouvindo a sua oração, a voz da sua oração. E ele não estava entendendo nada. E eles não estavam entendendo nada. A prova de Jó, o sofrimento que Jó ali passava. Viram Jó como se Jó fosse uma pessoa já condenada, já perdida, em estado terminal. Versículo 17 diz que o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. O hálito de Jó. Ninguém queria ficar perto. Ele estava no estado de lepra. E a pessoa que era leprosa, ela tinha que ser isolada. O cheiro, o mau cheiro, a dor das lepras. Então já tinham sentenciado a vida de Jó, porque a lepra não tinha cura praticamente. Tanto é que Jesus cura 10 leprosos, somente um volta a agradecer a Deus. Os outros 9 não. O hálito de Jó então estava insuportável. Versículo 18 diz: até os rapazes me desprezam, e levantando-me falam contra mim. Vejam só, meus irmãos, tratado como um lixo, um verme. Um homem que era juiz, um homem rico, um homem que sacrificava pelas manhãs pelos seus filhos, que se banqueteavam entre eles na época. Um homem que servia a Deus, que era temente a Deus, reto, sincero, e desviava-se do mal. E agora uma situação dessa. Até os rapazes que outrora lhe reverenciavam, agora estavam desprezando, porque Jó já não tinha aquela aparência mais de juiz. Não tinha mais aquelas vestes, aquele chapéu sobre a sua cabeça que o povo do judeu usa. Não tinha essas vestiduras. Não tinha mais a sua posição, o seu dinheiro, a sua fama. Jó não era mais os olhos do cego. Jó não era mais reverenciado, agora ele estava sendo humilhado. Humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Pelo sofrimento da cruz, o Senhor Jesus sabia da alegria que estava ali proposta, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele se humilhou, foi açoitado, foi crucificado. Assim estava passando Jó, meus irmãos, recebendo açoites do desprezo. Isaías 53 descreve que o Senhor Jesus Cristo foi desprezado, fala 2 vezes ali. Foi rejeitado, João capítulo 1. Que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Que Jesus foi desprezado, que a vós foi dado, meus irmãos, não somente crer nele, crer em Jesus, mas a padecer por ele. E aqui Jó estava sendo desprezado. Parentes lhe abandonaram. Criados não tinham mais respeito por ele. Servos, e agora até os rapazes desprezam a Jó. Versículo 19 diz que todos os homens do meu secreto conselho me abominam. Olha que situação. E fez lembrar daquela passagem de Davi, que diziam assim: peste maligna deu nele. Achavam que ele já estava condenado. De tanto jejuar, a minha pele se apega aos meus ossos. E viam Davi como uma pessoa já condenada. Esse já era. Esse já está decretado, sentenciado à morte. Todos os homens do meu secreto conselho,
Todos eles me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Santo Deus. Até as pessoas que você amou, até as pessoas que você ama, te não compreendem você, te desprezam, não te ligam mais, não te mandam uma mensagem, te julgam, não te compreende, te trata você como um lixo. O apóstolo Paulo diz que foi considerado como o lixo do mundo. Sem nós reinar, vocês estão reinando sem nós. Será que você está sendo tratado como um lixo, meu irmão, minha irmã? Desprezo, rejeição como José, vendido como José pelos seus irmãos, por causa da túnica, por causa do dom de Deus, por causa daquilo que Deus colocou no teu coração. Grande é a perseguição. Ai de vós quando todos te bendisserem, porque assim bendisseram vossos pais aos falsos profetas. Ai de vós quando bem disserem. Então o desprezo que o profeta Mica recebeu do rei Acabe, pão de amargura e água de fel, sofrimento, levou um tapa no rosto e mandaram prender, porque ele dissera para o rei: se o rei voltar a Deus, não falou por mim. E o rei morreu com uma flecha que lhe atravessou a cintura e o colete. A cintura entrou ali nos seus órgãos, uma flecha que nem mirada foi. Deus fez com que essa flecha entrasse no rei Acabe e matou logo depois. E o profeta Mica mandaram prender ele no calabouço, embaixo das prisões do presídio, lá no subterrâneo. E ali ele comeu água de amargura e pão de sofrimento. Talvez você esteja passando por isso, por causa da tua sinceridade. Meu irmão, minha irmã, só quem é sincero é perseguido. Só quem é sincero sofre, porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porque aquele que é falso não vai passar perseguições. O mentiroso não vai passar perseguições. Mas o sincero e reto vai. O sincero e reto é odiado por Satanás. É perseguido pelos demônios, pelo inferno. Ele diz para Deus: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Então pode tocar nele, Jó. Diabo, pode tocar no meu servo Jó, mas não toca na sua alma. E o invejoso foi e feriu a Jó com tumores. Mas Jó manteve a sua sinceridade. Ele manteve, ainda que os ossos dele se apegavam na pele. Versículo 20. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Veja a situação de magreza, mirrado, como homem da mão mirrada, seco, sem apetite, mas com dores, com sofrimento. A dor dói, meu irmão e minha irmã. A dor dói. Eu fazem quase 30 anos que eu tenho dor de coluna. Um problema de autoimune já faz muitos anos. A dor dói. E vira para um lado dói. Vira para o outro lado dói. E Jó passou por tudo isso. Por um sofrimento que parece que não tem fim. Será que você se encontra assim também, ouvinte? Por um sofrimento que parece que é interminável. Parece um deserto, um labirinto, um túnel que não tem fim. Mas há uma luz no fim do túnel. Toda a prova tem o seu tempo. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para tudo. É o tempo de sofrer. É o tempo do choro. Mas tem o tempo da alegria. A alegria que vem pelo amanhecer. A hora que Deus vem ao nosso encontro, basta. Chega de sofrer. Agora é o tempo do riso. Agora é o tempo de sair do cativeiro babilônico. Agora é o tempo de pegar as harpas
Agora é o tempo de glorificar. Quando o povo de Israel saiu do cativeiro, parecia que estavam sonhando. É o tempo em que a chuva é cessada, em que o sol raia, em que os passarinhos acham terra firme para pousar, como na arca de Noé. É o tempo em que as águas vão secar. É o tempo em que a arca vai pousar. É o tempo em que chega de chuvas, chega de aguaceiros. É o tempo do sol raiar. E Jó passou por tudo isso. Jó passou pela provação e nem sabia que estava sendo provado pelo diabo, pelo invejoso que anda ao derredor, procurando uma brecha para acusar, procurando alguma coisa para tentar fazer tropeçar o justo. O invejoso que foi tentar Eva, o invejoso que não gostou de Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança, que causou uma rebelião no céu e que trouxe uma terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. Depois foi tentar Adão e Eva, foi tentar Eva ali no jardim do Éden, porque Deus visitava eles pelas tardes. E ele tinha inveja de Abel e usou o Caim para matar Abel. Colocou ódio no seu coração. Então veja, meus irmãos, que Jó passou por todo esse sofrimento. Ele dizia aqui no versículo 21, compadecei-vos de mim, me ajude, meus amigos meus. Compadecei-vos de mim, eu te imploro, me ajude. Me compreenda. Entenda a dor que eu estou passando, entendo o labirinto que eu estou vivendo, o deserto, eu não vejo água. Oh, meus amigos, me ajude. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Me ajude, meus amigos. Alguém me ajude, alguém me escuta, alguém inclina o seu ouvido para me ouvir, alguém me dê uma palavra de vida, de consolo. Não tinha Jó isso. Ao contrário, era só acusações, era só julgamentos. Você está recebendo o pão de amargura, a água da dor, só acusamento, só pedradas. É só pedradas que você está recebendo, como Estevão, jovem Estevão, cheio do Espírito Santo, com o rosto como o rosto de anjo, pregou a verdade e foi apedrejado, e você está recebendo pedradas, porque era assim, é sincero, é sincera, é verdadeiro. Você não é falsa, mas é verdadeiro. Por isso as pedradas, por isso a provação, por isso o sofrimento. Por isso, compadecei-vos de mim. Me ajude alguém, amigos meus. Cadê os amigos? Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues assim como Deus? Por que vocês estão me perseguindo? E da minha carne vocês não fartais? Cadê? Cadê, amigos meus? Não tem ninguém que me ajude? E no versículo 23, Jó disse: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro a minha dor, esta provação que você está passando. Deus está recolhendo as suas lágrimas no seu odre. Há um memorial, diz lá em Malaquias. Há um memorial. E você vai ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aquele que te ajuda, o pequenino que recebe um copo de água, Deus vai compadecer dele também, porque aquele que ajuda o pobre, o Senhor afofa o seu leito, a sua dor no seu leito. Aquele que se compadece do pobre, do necessitado, aquele que dá uma palavra, aquele que visita o doente. Estava doente, fostes me ver? Quando não fizeste isso, malditos,
e vão ser lançados no fogo. Porque Jesus disse em Mateus 25, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu, me vestisse, enfermo, fostes me ver. Quando é que fizemos tudo isso, Senhor? Quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizesse. Qual que é a religião verdadeira? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo. A nós, meus irmãos, não cabe julgamento para ninguém. Se a pessoa está doente, sofrendo, nós não somos juízes. Deus sabe o porquê a pessoa está passando por aquilo. Nós não sabemos. Então não cabe a nós, a nenhum de nós julgar quem quer que seja. Todos nós, o mal sucede a todos, ao justo e ao injusto. Cabe a nós visitar aquela pessoa. Estive enfermo, fostes me visitar, mas Jó não. Jó recebia julgamentos, Jó recebia decretos. Não tinha consolador. Versículo 24 diz que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Ele queria que o sofrimento dele estivesse gravado, porque ele talvez nunca iria esquecer daquilo que ele estava passando. Mas no versículo 25 ele diz, no versículo 25 ele confessa aquilo que Deus queria que ele confessasse, somente para Deus ser glorificado. Ninguém ajudou Jó, veja aqui. Mas no versículo 25 ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que Deus vivia. Ele se lembrava do sacrifício que ele fazia de madrugada pelos seus filhos. Ele lembrou daquilo que ele fazia. Ele lembrou de Deus. Embora ele não conhecesse Deus, como ele descreve no capítulo 42, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas Jó servia a Deus. E ele disse, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Olha a profecia de Jó na sua boca. Ele cria que Deus iria intervir. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão. O próprio Jó descreve que ele cria em Deus, que Deus ia virar o seu cativeiro, que Deus ia mudar a sua situação e que iria lhe curar destas enfermidades. Mas em outra parte ele diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. A confiança que Jó teve em Deus, a perseverança no momento mais difícil da sua vida. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Então, meu irmão, minha irmã, veja que Jó não desistiu. Versículo 28 diz, na verdade que devíeis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Teme vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então, meus irmãos, apesar de tudo o que Jó passou, ele tinha confiança em Deus. Talvez você não compreenda o porquê de tanto sofrimento, tanta dor. Deus está na tua vida. Não desanime. Deus sabe o tempo que você vai passar por isso. Mas no tempo certo, Ele vai te libertar desta situação. Fique firme, meu irmão, minha irmã. Não esmoreça na fé. O teu Redentor vive. E o Senhor, mais cedo ou mais tarde, Ele vai aparecer na tua vida com a libertação deste sofrimento. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradecemos a Deus no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Pai santo e justo, vemos o sofrimento do teu servo, Pai. E no momento mais difícil, ninguém o socorreu. Ao contrário, foi julgado.
mas ele creu no Redentor. Ele creu no Deus da vida. Ele creu no Deus que ressuscita mortos, no Deus que cura leprosos, que faz obra e que opera até nos dias de hoje, o Deus que não muda. Pai Santo, nós cremos neste Deus, o Deus que opera maravilhas, que para o Senhor nada é impossível. Ó Deus, entra com providência na vida desta pessoa que está passando por uma situação difícil dessa, de sofrimento, de deserto, de labirinto, de cativeiro, de dor, de aflição, de angústia. Ó Deus, entra com libertação, entra com cura, entra com provisão na vida desta pessoa, Pai. Opera maravilhas, opera milagre nesta casa, nesta família, Deus querido. Opera a libertação e a cura, Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, persevere na fé. Batalhe. Você vai vencer. Diga o fraco, sou forte. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força te será pequena. Fique firme servindo ao Senhor, que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Deus ele vem com alegria. Deus ele vem com a libertação. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador.